Pontualidade é uma virtude que eu tô aprendendo com o Bill Gates. Depois que eu assisti o Código Bill Gates, eu vi que o Bill Gates não perde um segundo. Ele tem a agenda dele totalmente muito bem controlada, né? E a gente vai ter um momento também do nosso curso que nós vamos falar sobre isso. Boa tarde, quase boa noite, né? Boa tarde a todos vocês, meus caríssimos amigos que estão entrando aqui comigo agora. Esse curso vai ser um curso completo que eu vou dar o máximo da minha entrega com quase todo o conhecimento que eu tenho. Eu acredito que essa é uma verdade que precisa ser esclarecida. Eu vou passar tudo que eu sei, mas quando eu terminar de passar, eu já vou ter estudado tantas outras coisas mais, que eu já vou estar sabendo outras coisas novas. Então, se vocês continuarem comigo, a gente pode, com o tempo, ir abrindo novos módulos. E eu quero que vocês, nesse período comigo aqui, se desenvolvam a ponto de querer saber mais e mais e mais, e estudar cada vez mais, porque assim é a nossa vida. Hoje, no mundo da era digital, aquilo que você aprende hoje, amanhã ou depois, daqui uma semana, daqui um mês, um ano ou dois, vai se tornar obsoleto, porque novas informações vão surgindo, novos interesses vão aparecendo com conteúdos exclusivos, enfim. E eu vivo constantemente nessa busca por conhecimento. Todo mês eu tenho uma reserva financeira que eu faço para investir em livros, para investir em cursos. E como eu disse para vocês, quando eu fiz a chamada para esse curso aqui, foram mais de 35 mil reais investidos em cursos que eu vou passar para vocês aqui gratuitamente. Com uma pequena ressalva. É verdade, eu preciso fazer essa ressalva, tá? Esse curso não é gratuito. Poxa, eu acredito que você ficou triste agora. Calma, tá? Eu vou te explicar por que ele não é gratuito. De fato, você não vai ter que se desembolsar nenhum centavo, tá bom? Só que custa alguma coisa para você estar aqui, tá? Essa coisa que custa é tempo. O tempo que você está utilizando aqui agora é um tempo que nunca mais vai voltar. E esse tempo que nunca mais vai voltar, você poderia estar utilizando ele assistindo Netflix, jogando um jogo, indo passear com seus amigos, fazendo um café da tarde com a sua família ou qualquer outra coisa. Esse tempo poderia estar sendo aproveitado de outro modo. Só que eu quero te garantir com muita assertividade que nesse momento, nesse dia exato, você fez a escolha certa do seu custo de oportunidade, tá? Então o custo que você tem com esse curso é o custo de oportunidade de estar utilizando o seu tempo para fazer esse curso nesse momento, enquanto você poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Então, a princípio, eu tenho que apenas te parabenizar. Parabéns, meu amigo, parabéns, minha amiga, parabéns a todos vocês por estarem aqui. Vocês são incríveis. Só de terem chegado nesse momento aqui comigo, vocês já são incríveis. E eu acredito que há muitas coisas para vocês aprenderem aqui comigo que vão impactar a vida de vocês, que vão tornar vocês pessoas extraordinárias, pessoas que outras pessoas querem ter por perto. Eu posso afirmar isso para vocês, que é muito gratificante. Quando as pessoas te querem ter por perto, querem aprender com você, querem ouvir aquilo que você fala e querem ser contagiadas pela pessoa que você é, tá? Então, eu vou passar aqui com vocês rapidinho um pouquinho sobre a ementa, né? Eu mandei a ementa no grupo do WhatsApp. O pessoal que está chegando agora, sejam todos bem-vindos, tá? A ementa que eu mandei para vocês no grupo do WhatsApp, vou passar por ela rapidinho. E é quando a gente fala aqui sobre inteligência emocional, né, que é o nosso primeiro título. Só um instantinho, pessoal. Aqui na imagem, tá? O título primeiro nosso aqui é inteligência emocional. Então, pessoal, inteligência emocional é um tópico, é um título que necessita de muito estudo, tá? Muito estudo. Então, a princípio, antes de mais nada, eu já vou começar indicando um livro. E em toda aula, eu vou indicar um livro para vocês, já logo no início da aula. Então, para o pessoal ficar esperto aí, logo na entrada, eu vou indicar um livro. E o livro que eu indico hoje é o livro Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. O título dele é Inteligência Emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente, tá? Daniel Goleman é o cientista americano que inventou, né, digamos assim, com as suas pesquisas muito dedicadas e extraordinárias, o que é inteligência emocional. Ele, de fato, mudou na humanidade o que é ser inteligente. Então, eu acredito que, de fato, vai ser muito importante a gente começar por esse tópico. Então, a gente vai passar aí, pessoal, nessa ementa, né,
começando com inteligência emocional, nós vamos falar sobre a diferença entre inteligência emocional pessoal e inteligência emocional social. Depois, nas próximas aulas, a gente vai falar de autorresponsabilidade. Depois a gente vai falar sobre percepção versus realidade. Depois nós falaremos também sobre o processo de formação de crenças. Depois falaremos sobre filtros mentais. Depois falaremos sobre redes neurais, vícios emocionais, julgamento e empatia, né? Julgamento versus empatia, motivação e propósito. Falaremos também sobre técnicas de gestão da emoção com base no cientista brasileiro, o Dr. Augusto Cury, tá? Depois, o segundo curso, né? Esse curso ele é dividido em diversos módulos, mas esses tópicos que eu falei agora são a respeito do curso de inteligência emocional, tá bom? Então, tudo isso aqui que está nesse primeiro bloco, pessoal, no bloco de inteligência emocional com esses subtópicos, é a respeito de inteligência emocional e vai fazer total diferença na sua vida. Vão ser diversas aulas. Essa primeira já vai ser impactante para você, mas as demais virão aí para te transformar ainda mais. Depois nós falaremos sobre inteligência financeira, tá bom? Dentro de inteligência financeira nós teremos a reprogramação de crenças financeiras, falaremos também sobre o modelo de gestão financeira simples e eficaz que você pode utilizar no seu dia a dia. A gente vai falar sobre o despertamento da consciência do investidor, falaremos sobre economia básica e uma introdução ao mercado financeiro. Hoje eu vivo do mercado financeiro, nós temos uma empresa de educação ao mercado financeiro e desenvolvimento humano. Nós treinamos traders, vocês vão ver eu postando aí de vez em quando agora vídeos de falas dos coaches, das pessoas que estão fazendo ciclos de coaching individual comigo. E essas pessoas são traders que desenvolvem inteligência emocional para operar dentro do mercado financeiro. Então a gente vai ter também uma aula sobre introdução ao mercado financeiro. Depois a gente vai ter uma aula ali na inteligência financeira sobre o caminho para o primeiro R$1 milhão, tá? Essa aula vai ser muito legal também, você não pode perder. Depois, pessoal, terceiro módulo. Então já falamos aí sobre inteligência emocional, inteligência financeira e life coaching, tá? Life coaching é agora que eu estou dizendo, o primeiro tópico de life coaching a gente vai tratar os pilares da vida, ou as 5 saúdes, mas eu prefiro tratar por 11 pilares diferentes, que nós vamos conversar sobre a diferença em lidar na vida com 11 pilares diferentes. Falaremos sobre visão de futuro, faremos juntos aí uma lista de sonhos, falaremos sobre mentalização, mural, tá? Da vida extraordinária. A gente vai falar sobre identificação e seleção de rotinas, que também vai ser muito importante. Eu abri a live aí falando que eu estou me inspirando no Bill Gates para ser pontual. Eu já fui muito atrasado nessa vida, né? Sempre chegava atrasado nos lugares, mas essa é uma mudança de comportamento relativamente recente, que depois que eu assisti o Código Bill Gates, que eu vi que o Bill Gates não se atrasa em nenhum dos seus compromissos, eu passei a copiar ele também. Depois, pessoal, a gente vai falar sobre metas SMART, plano de ação, automotivação. E aí, depois desse Life Coaching, a gente vai entrar no curso de relacionamento e análise comportamental, tá? Então, nós vamos estudar a teoria DISC, do Dr. William Marston. Nós vamos estudar os tipos psicológicos do Dr. Carl Jung. Vamos estudar a teoria da hierarquia de valores. Vamos estudar as 5 linguagens do amor. Vamos estudar canais sensoriais, a fórmula da amizade na era digital, que esse é um conceito que eu tirei de um compilado de diversos livros que eu li e estou colocando num livro que eu estou escrevendo, tá? Sobre relacionamento. Em breve vocês vão ficar sabendo mais sobre ele também. Falaremos sobre networking e reciprocidade, algo muito importante. O mundo se constrói na base da reciprocidade. Vocês vão ouvir eu falando sobre isso também. Autoimagem, rapport, espelhamento, como fazer perguntas, ouvidos e feedback. A importância que todos querem e uma ferramenta bônus que eu vou dar para vocês dentro do curso de relacionamento. Depois a gente vai ter o curso de persuasão e condução de pessoas, tá? Dentro do curso de persuasão de pessoas, vocês vão aprender os 31 gatilhos mentais ultrapoderosos mais utilizados tanto no marketing digital, quanto no marketing pessoal, quanto no networking, quanto em qualquer coisa que lhe venda. Acredite, tudo que você compra, anteriormente alguém utilizou um gatilho mental para te influenciar nisso, e você vai aprender todos esses gatilhos mentais para nunca mais ser manipulado e também para utilizar a seu favor, tá bom? Esses gatilhos mentais carregados de boa intenção. Atingindo o cérebro reptiliano também é um tópico da persuasão. A arte do storytelling, vou ensinar vocês como contar histórias. No meio do meu curso, certamente vocês vão me ouvir contando histórias. E existe toda uma técnica por trás da arte do storytelling, tá? O processo de ascensão ao poder. Nós falaremos nessa etapa aqui sobre como grandes políticos atingiram o poder e como isso continua acontecendo do mesmo modo até hoje.
Depois, pessoal, nós teremos o curso aí, ó, de oratória e voz, tá? Antes de começar a live hoje, eu não tenho nenhuma voz de locutor de rádio, né? Mas antes de começar a live de hoje, eu fiz um aquecimento vocal aqui, eu me preparei antes, eu fiz treinamento de dicção para falar com vocês com clareza. E mesmo falando relativamente também rápido, no meu dia a dia, o meu natural, eu falo ainda muito mais rápido do que isso. Mas nesse curso, mesmo falando rápido, eu quero me expressar com clareza. E para isso, também existem técnicas que eu vou ensinar vocês. Então a gente vai falar sobre modelagem, aquecimento vocal, expressões corporais e faciais e como prender a atenção do público. E depois, pessoal, se houver interesse, eu vou abrir também um módulo de transformação digital e futuro dos negócios. Beleza? Isso é sobre a nossa ementa, tá? Do nosso curso. Então, dentro da ementa do nosso curso, quero dizer para vocês que eu adquiri todo esse conhecimento me formando coach, master coach, analista comportamental, cursos de inteligência e educação financeira. Sou bacharel em direito também, o que me fez conhecer muito sobre a sociedade, os meus deveres como cidadão. Não atuo como advogado, sou empresário, vivo do mercado financeiro e também amo e faço por paixão esse trabalho de desenvolvimento pessoal. Eu quero desenvolver pessoas, eu quero que as pessoas sejam melhores. Eu quero, de fato, inspirar as pessoas a serem melhores. Esses dias foi meu aniversário, né? Fiz aniversário agora dia 28. E aí, muitas pessoas me mandaram mensagem dizendo assim: nossa, obrigado porque você me inspira. Eu amo ouvir isso, porque de fato essa é a minha missão, esse é meu grande propósito de vida. Inspirar pessoas a encontrarem propósitos, a viver por razões específicas. As pessoas precisam de razões para viver e é para isso que eu existo. Tá legal, pessoal? Então, nós vamos começar agora. Utilizei os 10 primeiros minutinhos aí pra gente falar sobre todo esse conteúdo, tá? Então, falei um pouquinho da minha formação também. E esse último módulo, que se houver interesse eu também vou abrir, é porque eu estou terminando agora um MBA em julho. Estou me formando, entregando o TCC do MBA de transformação digital e futuro dos negócios. Então, eu fui atrás desse conhecimento para saber as atualizações do mundo, o que acontece no mundo atual e como o empresário deve agir e reagir nesse momento. Show! Fizemos aqui 12 minutinhos, ok? Quero que vocês dão um ok aí, manda todo mundo um joinha aí, clica no coraçãozinho aí para eu saber, tá? Que vocês estão acompanhando. Preciso da atenção e da colaboração de vocês aí nesse momento, pra gente ficar por dentro aí e eu poder ir passando para o próximo tópico, tá? Então, pessoal, show, legal, vamos embora. A gente tem aí o primeiro tópico, que é inteligência emocional, né? Então, inteligência emocional é o título do nosso primeiro curso. Vocês viram que nós temos aqui, ó, inteligência emocional, inteligência financeira, life coaching 3, depois relacionamento, análise comportamental 4, persuasão e condução de pessoas 5, oratórias e voz 6. Nós temos 6 cursos. O início do nosso primeiro curso, que é o curso de inteligência emocional. Essa aula vai ser justamente para explicar, então, o que é inteligência emocional. Vocês devem estar ouvindo muitas pessoas falando sobre inteligência emocional. É um tema muito pertinente nesse momento. Há inúmeros treinamentos de inteligência emocional e pessoas vendendo esse tipo de conteúdo que eu vou dar de graça para vocês. Acredite, o que eu aprendi gastando muito dinheiro, eu vou transmitir para vocês de graça. E ainda vou dar algumas ferramentas para vocês poderem aplicar na vida de vocês esse conhecimento de forma prática, tá? Porque aprendizado, ele não se dá apenas com conhecer. Você pode conhecer uma teoria, você pode conhecer uma estratégia, mas ficar, por exemplo, lendo um livro e assistindo vídeos de pessoas treinando e fazendo exercício, fazendo flexões abdominais, não vai te deixar com a barriga de tanquinho. E é a mesma coisa para a inteligência emocional. Não basta aprender os conceitos, não basta ler os livros, não basta fazer os cursos. Eu vou dar para vocês também ferramentas de como aplicar a inteligência emocional na vida de vocês e transformá-la em hábito, em comportamento. E isso vai influenciar diretamente em todas as suas decisões. Então, se você quiser começar anotando alguma coisa, anote isso que eu vou dizer agora. Inteligência emocional é saber como tomar decisões de forma equilibrada, de modo que você
tenha integrado o seu hemisfério direito e o seu hemisfério esquerdo do cérebro, tá? Então, o seu hemisfério direito é o hemisfério emocional, ele é responsável pela criatividade, né? Pelo sentimento, ele é responsável pelas emoções, ele é o que sente, ele é o que consegue, quando você coloca os seus pés na areia, numa praia, olhando para aquele mar lindo, olhando para aquele céu azul, vendo pássaros voando perto de você, você sentir aquela sensação do sol em você, é o seu hemisfério direito que te traz todas essas sensações maravilhosas, tá? Então essas sensações maravilhosas são produzidas pelo seu hemisfério direito. E o seu hemisfério esquerdo é o hemisfério racional, analítico, é aquele preto e branco, né? Enquanto o direito é todo colorido, o esquerdo é aquele preto e branco que faz cálculos, é aquele analítico, é aquele que consegue enxergar os riscos das coisas. O direito é aquele que se apaixona, o esquerdo é aquele que diz assim, será que vale a pena? Né? O direito é aquele que quando você vai comprar, por exemplo, as mulheres aí vão lá no shopping comprar uma bolsa e ela coloca a bolsa embaixo do braço e anda e olha no espelho e a vendedora fala, nossa amiga, como você tá linda, né? O direito é aquele que traz aquela alegria, aquela energia, aquela vontade de comprar, com aquela emoção. E o esquerdo é aquele que diz assim, será que eu posso? Será que o orçamento vai dar? Né? E aí, mesmo quando ela compra no impulso e passa o cartão, depois, na emoção, ela foi e passou o cartão. E na hora de ir embora, aí o esquerdo, racional, analítico, é aquele que vai dizer assim, para justificar a decisão que foi emocional. Calma, nem tudo está perdido. Estava na promoção, estava em liquidação, estava um preço bom, era necessário, você está precisando, né? Ele ajuda a justificar. Então, pessoal, dei o exemplo das mulheres aí com as bolsas, mas para os homens é a mesma coisa. Quando vai comprar um sapato, quando vai comprar um relógio, quando vai comprar um terno, né, uma roupa, alguma coisa, é a mesma coisa. Até mesmo o carro, né? O homem gosta muito de carro. Quando vai escolher o carro, ele entra, ele sente, ele põe a mão no volante e tem muita influência das suas emoções para tomar essa decisão. Então, para anotar aí a definição de inteligência emocional. A inteligência emocional é saber como tomar decisões de forma equilibrada, integrando os lados direito e esquerdo do cérebro, ou seja, emocional e racional, tá? Criativo, analítico, colorido, preto e branco. É basicamente isso, tá bom, pessoal? Depois eu vou mandar até um videozinho divertido pra vocês aí no grupo do WhatsApp. Seja bem-vindo aí, Bruna. Seja bem-vindo todos que estão entrando agora. Vamos continuar. Então, vou mandar esse videozinho pra vocês assistirem também sobre essa integração do direito com o esquerdo, tá bom, pessoal? Então, o que significa isso, esse processo de tomada de decisão? Se vocês observarem, por exemplo, já dando um spoiler aqui de alguma coisa que a gente vai ver ali na frente, tá? Vocês podem observar que às vezes a Bolsa de Valores ou uma notícia do Bolsonaro que não tem nada a ver com o petróleo faz as ações da Petrobras caírem, né? Então, existe uma expectativa de mercado. Por que tem essa expectativa? Porque as pessoas tomam decisões de forma emocional. Elas são incentivadas, impulsionadas por muitos estímulos e não existe vontade sem que haja um estímulo para essa vontade. Ninguém começa a ter uma vontade do nada, de repente, por causa de nenhum motivo, tá? Então, um conceito que eu quero que vocês gravem aqui já no começo da live também é que existe um estudo científico que diz que aproximadamente 85% de todas as nossas decisões são decisões emocionais, utilizando apenas 15% de razão, utilizando apenas 15% de análise, tá? Como eu dei o exemplo do mercado financeiro, o mercado financeiro deveria ser algo a estar se apenas analisando números, dados, né, os cálculos matemáticos da DRE da empresa, por exemplo, e uma notícia que não tem absolutamente nada a ver com aqueles dados, com aqueles números, impactam no mercado de uma tal maneira que faz as pessoas saírem vendendo igual uma boiada solta, né, um tipo de ação, por exemplo. Então, essas decisões que são muito influenciadas pelo emocional faz as pessoas cometerem muitos erros, né? E aqui eu vou dizer alguns erros que as pessoas cometem e certamente você que está assistindo aí, participando comigo dessa primeira aula,
vai conseguir se identificar em alguma coisa. Então, qual que é um grande primeiro erro que muitas pessoas cometem? Um relacionamento errado, né? Um relacionamento conturbado, ataques e ofensas ao parceiro, ataques e ofensas à parceira. Então, essa dificuldade de comunicação, uma briga, uma discussão dentro de um relacionamento. Isso são falhas de controle dessa inteligência emocional, são falhas de decisões por causa da falta de inteligência emocional. Outro exemplo, gastar mais do que pode gastar. Passar o cartão de crédito além dos limites, né? Estourar o limite do cartão de crédito e depois ficar devendo, pagando juros para o banco e tendo que financiar e parcelar aquela dívida. Tudo isso é falta de inteligência emocional. Para os traders, né, que operam aí o mercado financeiro, na hora de dar um clique, na hora que está esperando um tipo de movimentação do gráfico, o gráfico dá outra movimentação e você vai lá e toma a decisão. Isso também é falta de inteligência emocional. Então, pessoal, tudo que envolve pessoas, decisões financeiras, decisões de quaisquer espécies do dia a dia, quando essas decisões te impactam negativamente e isso te frustra e isso te faz mal, é porque faltou inteligência emocional. Porque quando você tem inteligência emocional, no mínimo, tá? E anota isso. No mínimo você calcula os riscos. Por quê? Porque você tem dois hemisférios no cérebro. Um é aquele que te faz agir, o lado direito, é o que te ajuda a tomar a decisão. E o outro é o que te ajuda a analisar, é o que faz os cálculos para a sua decisão. É ele quem analisa os riscos, é ele que te avisa, assim, ó, Tiago, por exemplo, se você tomar essa decisão, vai dar errado. Ele me avisa e quando ele me avisa, ele me explica por que vai dar errado. Mas por que vai dar errado o hemisfério esquerdo? Vai dar errado por causa desse cálculo aqui. Ele vem e me mostra a matemática. E o direito vai falar para ele assim, não, mas eu quero muito. E eles vão entrar nesse consenso. Isso é inteligência emocional, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. A inteligência emocional, então, ela se divide em duas partes. Ela se divide em duas coisas muito importantes, que são a inteligência emocional pessoal e a inteligência emocional social. Isso está na ementa de vocês que eu mandei no grupo do WhatsApp e li com vocês no comecinho aqui da aula, tá? Então, a inteligência emocional pessoal, ela se refere às suas habilidades para consigo mesmo, as suas habilidades de controlar suas próprias emoções, de identificar suas próprias emoções e não permitir ou permitir equilibradamente, do modo correto, a quantidade, a força que essas emoções vão ter nas suas decisões, o impacto que essas emoções vão ter nas suas atitudes, nas suas ações, nas suas palavras, nas suas escritas, né? Hoje nós utilizamos todos esses meios de comunicação, a gente envia áudio, a gente escreve, né? E muitas vezes as pessoas têm conflitos, às vezes simplesmente por mandar uma mensagem atravessada para outra e a pessoa recebe de um jeito diferente, interpretando de modo equivocado, e você também não se expressa com clareza porque a sua responsabilidade de comunicar não foi executada com sucesso. Então, a inteligência emocional pessoal é isso, tá? E a inteligência emocional social se refere à sua habilidade de relacionamento. Existem discussões filosóficas milenares a respeito do ser humano social. O ser social é naturalmente social ou a gente se torna social por causa da conveniência? Né? O Thomas Hobbes, filósofo, vai dizer que o ser humano é mau, ele é lobo do homem, né? O homem é lobo do próprio homem, e ele vai se unir um com o outro por causa da conveniência de se tornar depois um Estado, de crescer, de se desenvolver, enfim. Enquanto Jean-Jacques Rousseau já vai dizer que o ser humano é naturalmente social, que ele é bonzinho, ele é agradável, ele quer estar com pessoas e que o relacionamento familiar é o que já instiga o ser humano social a depois se tornar mais social e continuar social e sair de casa para encontrar depois o seu par e continuar se desenvolvendo como ser social. E assim a sociedade cresce, né? Então, o que é importante notar a respeito aí da inteligência emocional social? Show, Ângela, é aqui mesmo que você vai receber. Continua aproveitando aí o conteúdo e prestando atenção com a gente aí. E pessoal, vocês vão, qualquer coisa, dando um feedback, tá? Vocês podem de vez em quando dar um joinha, um coraçãozinho aí, fazer alguma pergunta, ou ir anotando as perguntas de vocês aí, para quando eu abrir para perguntas vocês poderem soltar. Então, pessoal, o social é isso. Lembre-se de uma coisa, vocês podem até anotar. Existe primeiro o indivíduo,
depois do indivíduo existe família, e depois da família existem os grupos sociais, que vão se abrindo em mais e mais grupos sociais, tá? Esses grupos sociais vão sendo, por essa razão, cada vez maiores. Então pensa que existem as pessoas que moram na sua casa, depois existem as pessoas que moram na sua rua, depois existem as pessoas que moram no seu bairro, e depois existem as pessoas que moram na sua cidade, no seu estado, no seu país, no seu continente, no seu hemisfério do planeta, depois em todo o mundo, e depois nos outros planetas, os extraterrestres. Estou brincando, tá? Isso daí fica a seu critério acreditar ou não. Então, olha lá, pergunta, ó. Geralmente quem tem muito de uma tem pouco de outra? Não necessariamente, vou responder essa pergunta mais pro final, tá bom? Vão anotando aí, pessoal, que depois eu já vou respondendo perguntas também. Então, para ficar claro aí, inteligência emocional pessoal é você lidar com as suas próprias emoções, reconhecendo elas e também controlando e fazendo com que elas tenham um impacto positivo, necessário, correto e equilibrado nas suas decisões, atitudes, palavras escritas, verbalizadas ou de quaisquer modos, tá ok? E social é você ter a consciência do ser social que você é, no meio desse mundo, nos diversos aspectos de pequenos e pequenos e pequenos, cada vez menores grupos, a ponto de ser apenas você e seus mais próximos, o seu convívio menor de todos. E o social é a sua habilidade, então, de lidar com essa sociedade, de se comportar adequadamente no meio dessa sociedade, de modo que você consiga exercer o seu propósito, de modo que você consiga cumprir a sua missão e fazer o que você determinou que deve ser feito por você enquanto você está aqui vivo, tá bom? Então, a gente vai adentrar agora. Ficou bem claro, pessoal? Vocês podem dando um joinha aí para eu saber se ficou claro, se vocês compreenderam, captaram legal aí o que eu falei sobre a diferença entre as duas coisas. Já passei aqui hoje sobre os conceitos de inteligência emocional, já dividi a inteligência emocional entre a inteligência emocional pessoal e social, já expliquei o que é a pessoal, já expliquei o que é a social, e agora nós vamos nos adentrar ao quociente emocional das competências emocionais pessoais, tá bom? Nós falaremos agora sobre os atributos, sobre as características que você deve ter como um ser humano que controla as suas próprias emoções, ou seja, desenvolver. Legal, Gi, vou falar daqui a pouquinho mais sobre a parte social também. Como você pode se desenvolver, em quais habilidades, em quais quesitos, em quais aspectos, para a sua habilidade de inteligência emocional pessoal, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, ó, autoconsciência emocional. Legal? Autoconsciência emocional. O que é autoconsciência emocional? É identificar suas próprias emoções e reconhecer seu impacto nas suas ações e decisões. Isso é autoconsciência emocional. Tá bom? A autoconsciência emocional, então, serve para isso, para você reconhecer e avaliar os impactos das suas emoções nas suas decisões. As pessoas sabem que têm emoções e sabem que essas emoções impactam nas suas decisões, mas a maioria das pessoas não sabem quais são essas emoções, o que fazem essas emoções aparecerem, e quando essas emoções aparecem, elas já não sabem o que fazer e a emoção toma conta de tudo. E aí onde surgem contendas e frustrações e problemas internos que vão deixando a pessoa cada vez mais para baixo, cada vez com piores resultados. Então, primeira coisa aí da competência emocional pessoal é essa autoconsciência emocional. Depois a gente vai falar aqui agora sobre autoavaliação precisa, tá? Também da competência emocional pessoal. O que é essa autoavaliação precisa? É conhecer os seus próprios limites e possibilidades sem se supervalorizar ou subestimar. Olha que legal, ó, supervalorização e também quando a pessoa se subestima. Essas duas atitudes extremamente opostas estão relacionadas com essa autoavaliação precisa. Quando uma pessoa sabe quem é, né, sabe do próprio potencial, sabe da própria capacidade, sabe dos próprios resultados já obtidos e dos que estão na iminência de obter também, essa pessoa ela deve permanecer num equilíbrio de não se subestimar a ponto de se tornar alguém que fica se vitimizando e sofrendo por causa da situação atual,
como também ela deve permanecer no equilíbrio para também não ser aquela pessoa arrogante que fica falando demais sobre os próprios resultados, falando demais sobre a própria capacidade, sobre a própria inteligência. Certamente, se não é você essa pessoa que está me assistindo, certamente você deve conhecer alguém no seu círculo social que tem uma dificuldade com isso, né? Aquela pessoa que é considerada sabe tudo, né? O sabichão, que não consegue bater papo com as demais pessoas sem mostrar demais o que sabe, sem ficar falando que sabe tudo, sem admitir as próprias vulnerabilidades. E também existe aquela pessoa que acha que não sabe nada, que não serve para nada e que não consegue atingir resultado nenhum nunca, tá? Então a autoavaliação precisa é conhecer esses limites e conhecer também essas possibilidades. Você sabe que você não é perfeito, não é o melhor de todos, mas você sabe também que você é incrível e você tem um potencial maravilhoso para conquistar tudo que você quiser. Show? Então, esse equilíbrio vai te manter o quê? Uma qualidade importantíssima, inclusive bíblica, né? Que Jesus falou sobre as criancinhas. É a humildade. Então, a autoconsciência precisa, quando o nível dela é elevado, você se torna uma pessoa humilde. Legal, já falei sobre autoconsciência emocional e autoavaliação precisa. Vou falar agora sobre autoconfiança, terceira característica da competência emocional pessoal. Autoconfiança, possuir um sólido senso de seu próprio valor, capacidades e potencial. Então, autoconfiança influi diretamente nas suas atitudes e nos seus resultados. Como? Se você não acredita que você pode, meu amigo, ninguém vai fazer por você. Tá? Se você não acredita que aquilo que você sabe é suficiente para transformar a vida de alguém, ninguém vai te fazer acreditar nisso. Se você não acredita que a sua habilidade profissional, o seu conhecimento, a sua entrega, o seu produto, a sua mercadoria, seja lá o que for, é bom, é suficiente para ajudar outras pessoas, para cumprir o seu propósito e para te dar o resultado que você quer, ninguém vai fazer isso por você. Então, autoconfiança é algo que tem que ser trabalhado. E ao longo do curso vocês vão também descobrir, eu vou passando para vocês, ferramentas de como desenvolver essa autoconfiança. Show? Depois, pessoal, ó, mais uma competência aí emocional pessoal. Autocontrole emocional, que é manter as suas emoções e impulsos destrutivos sob controle, tá? Então, esse autocontrole é o que faz, a falta do autocontrole é o que faz muitas pessoas se perderem nas suas atitudes. Se perderem naquilo que estão fazendo, gastar demais, ficar só dentro de casa e não conversar mais com ninguém, ou tomar uma decisão totalmente equivocada, ou vender na hora que tinha que comprar e comprar na hora que tinha que vender, né? Falar o que não devia, pensar o que não devia, agir de modo equivocado. E isso aí, nós temos 42 pessoas assistindo agora, acredito que todas essas 42 pessoas tem momentos aí que, se fosse fazer uma lista, não caberia num caderno, né? De quantas decisões erradas a gente já tomou. E acredite, foi por falta de autocontrole emocional, tá bom? Então, autocontrole emocional é isso, é manter essas emoções e impulsos destrutivos sob controle. Depois, ó, superação. Superação é demonstrar ímpeto para melhorar o desempenho a fim de satisfazer padrões interiores de excelência. Então, superação é quando você olha para você, você é grato pela vida que você tem, você é grato pelos resultados que você já atingiu, mas você não vai parar por ali, porque você pode mais, porque você pode ajudar mais pessoas, você pode ter uma vida ainda melhor, você pode desfrutar de coisas ainda melhores, conhecer novos lugares, ganhar mais, viajar mais, enfim, de acordo com seus valores, superar as suas próprias expectativas, superar os seus próprios resultados para não se tornar uma pessoa estagnada, tá? Abomine estagnação, porque estagnação não faz bem para ninguém, tá ok, pessoal? Então, passou aqui superação. Próximo, iniciativa. Estamos na sexta competência emocional pessoal. Iniciativa é o quê? É estar sempre de prontidão para agir e aproveitar oportunidades. Tem gente que fica esperando o tempo passar e não age. Tem gente que fica esperando alguma coisa cair do céu para acontecer. E acredite, meu amigo, não vai acontecer, não vai cair do céu. As coisas não acontecem assim do dia para a noite, sabe? Sem a sua atitude. Existe um livro que, se você quiser anotar aí, chama A Boa Sorte. É um livro fundamental para entender esse conceito e fixar bem esse conceito. É igual aquela metáfora que existe do rapaz que naufragou e estava lá se afogando no mar, e aí passa um primeiro navio, e aí oferecem ajuda para ele,
E aí ele responde assim, não, Deus vai me salvar. Aí passa o navio vai embora. Depois vem um botezinho e oferece ajuda para ele. Ele fala assim, não, Deus vai me salvar. E aí passa o botezinho e depois vem um jet ski oferecendo ajuda para ele. Ele fala, não, Deus vai me salvar. Aí ele morre afogado, né? Aí chega lá no céu, aí Deus pergunta para ele, mas o que aconteceu, né? Pô, você não me salvou? Por que você não me salvou, Deus? Eu te mandei 3 barcos, te mandei um barco, um jet ski, um bote, e você não subiu nenhum. Como que eu não te ajudei? Né? Então, basicamente, meus amigos, as oportunidades estão nas suas mãos. Acredite. Se você está me assistindo agora, é porque você tem acesso à internet. Se você tem acesso à internet, você tem acesso a muita informação que pode transformar e modificar totalmente o rumo da sua vida. Tá? Então, iniciativa é isso. Agarra as oportunidades e faz o que tem que ser feito. Vou acelerar aqui, tá? Nós temos 25 minutos. Transparência. Ser honesto, íntegro e digno de confiança. Isso também são habilidades interiores, tá? Interiores emocionais. Ser honesto, íntegro e digno de confiança. Você, no seu interior, sabe se você é íntegro, sabe se você é honesto e sabe se você é de confiança. Se eu perguntar em público, todo mundo vai falar que é. Né? Mas no fundo, todo mundo sabe a mentirinha que já contou, né? O troco errado que pegou e não devolveu, enfim. Coisas inúmeras e diversas e aleatórias que as pessoas fazem e que revelam essas características negativas que precisam de melhora. Lembre-se sempre de uma coisa, se você não admite a sua vulnerabilidade, se você fica sempre justificando os seus erros, você nunca melhora, você nunca muda. Então, agarra essa daí também. A próxima, adaptabilidade, flexibilidade na adaptação a pessoas com estilos diferentes e a situações voláteis, ao pensar e se comportar em situações antagônicas, tá? Quando você está em ambientes hostis, em situações que te atrapalham, que te incomodam, pessoas que falam coisas que você não gosta, existe uma coisa dentro de você que faz você conseguir se adaptar ou não àquele ambiente, àquela situação, à convivência com aquelas pessoas ali também. Isso é interno, isso é você, isso é pessoal. Quando você desenvolve, consegue estar em qualquer ambiente e se sentir bem a ponto de conseguir ser você mesmo, sem precisar mudar quem você é perto de outras pessoas para tentar agradar, para tentar parecer legal, é quando você se torna sólido o suficiente para influenciar outras pessoas. Lembra daquele jargão assim, ó, é uma frase inclusive filosófica, né, que o meio corrompe o indivíduo? Né, o meio corrompe o indivíduo apenas se o indivíduo não for sólido o suficiente para permanecer dentro dos seus valores e propósitos, tá? Guarda essa também. Você pode sim ser sólido o suficiente para estar em qualquer tipo de ambiente e ser você mesmo, e permanecer sendo você mesmo. Às vezes, igual pessoas assim, igual jovens, né, que começam a sair com amigos e às vezes nem gostam de bebida alcoólica, mas todos os amigos estão bebendo bebida alcoólica. Aí todo mundo fica falando, ó, toma aqui, só você que não toma, todo mundo toma, só você que não toma. Aí, se ele não tem essa adaptabilidade aqui, se ele não tem solidez em quem ele é, ele vai lá e vai tomar. Agora, se ele tem solidez, ele pode dizer com clareza, sem se constranger nem um pouquinho, que ele não bebe e explicar também as razões pelas quais ele não bebe. E pronto, continuar sendo amigo de todo mundo a ponto de causar admiração e conseguir influenciar depois esses amigos para alguma coisa que ele quiser. Tá? Então, adaptabilidade é isso, é ser sólido em quem você é. Depois, otimismo, tá? Otimismo é ver o lado bom dos acontecimentos em qualquer situação que seja. Existe um conceito de Augusto Cury que é a inteligência multifocal. A inteligência multifocal é quando você olha um mesmo fato por diversas e diferentes perspectivas. Em algumas perspectivas você vai se sentir incomodado e vai dar adjetivos negativos e ruins para aquela determinada situação. Mas olhando para uma perspectiva diferente, você consegue enxergar o lado positivo das coisas. Você consegue enxergar os benefícios que aquelas coisas também estão trazendo, né? Sempre existe um lado bom das situações. E exercitar gratidão, pessoal, é fundamental, tá bom? Para desenvolver essa competência emocional pessoal também. O exercício da gratidão é agradecer por coisas simples. Há pessoas que agradecem, por exemplo, eu sou grato pela minha saúde. Mas a saúde inclui uma visão, a saúde inclui uma audição, inclui um olfato, um tato, um paladar, pernas, braços, nariz, boca, dente, né, cabelo, enfim. Existem tantas coisas dentro da saúde que essa pessoa poderia agradecer especificamente. E esse exercício cerebral ia criando aí um padrão mental de gratidão e de agradecimento por coisas simples e minúsculas que a gente vê o tempo todo no dia a dia, que muitas pessoas acabam não dando valor e alimentando energias tóxicas e más dentro de si mesmas, tá? Então, competências emocionais pessoais.
autoconsciência emocional, autoavaliação precisa, autoconfiança, autocontrole emocional, superação, iniciativa, transparência, adaptabilidade e otimismo. São essas 9 competências emocionais pessoais, tá legal? Para você saber em que deve se desenvolver as suas primeiras habilidades de inteligência emocional pessoal. Agora a gente vai falar, como a Gi até pediu ali agora há pouquinho, sobre as competências emocionais sociais. Dá licença um minutinho que eu vou tomar um golinho de água aqui. Dentro das competências emocionais sociais, a primeira de todas, tá? A primeira de todas é empatia. E o que é empatia? Veja só essa definição. Perceber as emoções alheias, compreender seus pontos de vista e interessar-se ativamente por suas preocupações. Basicamente, é a habilidade de sentir a dor do outro. A gente vai ter uma aula depois para falar só disso, só de empatia versus julgamento, né? A gente julga muito, todas as pessoas julgam demais porque nós somos treinados todos os dias, desde quando nascemos, a dar rótulo para as coisas, a dar nome para as coisas, cores para as coisas, e tudo tem um significado a partir dessa percepção comum que nem sempre é real, né? Nem sempre a percepção comum é real. Nem sempre aquilo que todo mundo acredita e acha que nem sempre é. Então, empatia é conseguir olhar para o próximo e sentir a dor dele, sentir que ele tem um pensamento diferente de você, que ele nasceu num lar diferente do seu, ele teve pais diferentes dos seus, e mesmo se é o seu irmão, ele teve momentos de vida diferentes de você. Tem gente que fala assim, nasceu no mesmo lar, foi criado pelos mesmos pais e tem comportamentos totalmente diferentes. É claro, meu amigo, vai ter comportamentos diferentes mesmo. Os irmãos vão ser diferentes mesmo. Por quê? Porque cada um tem a sua percepção de mundo a partir do momento que nasceu. Depois que nasceu, cada um tem uma vida diferente. Só eu enxergo por esses olhos aqui. Só eu falo com essa boca aqui. Só eu escuto com esses ouvidos aqui. E você com os seus, tá? Então, a realidade é que essa empatia é de fato saber que o próximo não é você. Anota isso. O próximo não sou eu. Anota isso. O próximo não sou eu. Quando você olhar alguém, lembre-se. Essa pessoa não é você. Lembre-se. Essa pessoa que eu estou vendo agora não sou eu. E a partir disso, você consegue ter mais empatia com essa pessoa. Segunda competência emocional social é a consciência organizacional. Tá? Todo mundo com certeza que trabalha tem aí ambiente com outras pessoas. Identificar e compreender as tendências, redes de decisão e a política em nível organizacional. Então, é estar dentro de um ambiente que você possa ser colaborativo, que você possa ajudar, que você possa contribuir, certo? Sem ser uma pessoa inconveniente. Certamente você deve conhecer também pessoas que são inconvenientes, pessoas que quando chegam no ambiente todo mundo fala, puta, esse cara de novo, essa mulher de novo, essa pessoa de novo, porque é aquela pessoa inconveniente, não consegue conviver num ambiente sem desagradar, sem incomodar as demais pessoas que estão ali. Então, consciência organizacional é isso, é saber se colocar no seu lugar quando você está em demais ambientes, tá legal? Depois, serviço. A terceira competência emocional social, reconhecer e satisfazer as necessidades dos subordinados e clientes, servindo-os e ajudando-os a melhorarem seu desempenho e alcançarem seus objetivos. Isso aqui é uma definição mais para a vida profissional, mas isso não se aplica apenas na vida profissional. Se você vive em sociedade, seja em família, seja com amigos, seja no seu ambiente de trabalho, você tem que servir. Então sirva com prazer, sirva com amor, sirva com atitude e gratidão pela saúde e pela capacidade de estar servindo. Isso vai gerar reciprocidade. A gente vai ter uma aula só disso depois lá no curso de relacionamento e persuasão. Tá legal? Então, depois do serviço, a gente já falou aqui, empatia, consciência organizacional e serviço. 3 habilidades aqui da competência emocional social. Agora a gente vai falar sobre liderança inspiradora. Valeu, Ronaldo, tamo junto, meu amigo. Liderança inspiradora, número 4. Orientar e motivar com uma visão instigante, conduzindo pessoas
a objetivos de ganhos mútuos. Existem muitos treinamentos e muitas pessoas que falam sobre a velha diferença entre o chefe e o líder. O líder é aquele que é inspirador, que as pessoas querem segui-lo por causa de um objetivo comum. Então, uma dica já, se você é uma pessoa que está me assistindo aqui e tem que liderar, seja sua família, seja um grupo de amigos ou seja sua empresa, lembre-se sempre de uma coisa. A liderança, quando você quer inspirar alguém, você precisa de um propósito comum, tá? Você, então, desenvolve esse propósito, saiba qual é esse propósito e compartilhe esse propósito a ponto de motivar essas pessoas a viverem e atuarem com você em favor da realização desse propósito, tá bom? Então, isso é uma excelente dica sobre a liderança inspiradora. O quinto, influência. Dispor da capacidade de persuadir e influenciar pessoas. Ser legal, ser gente boa e ser apto para influenciar não é apenas natureza. Tem gente que fala assim, ele é carismático por natureza, ele é legal por natureza, ele é um líder nato. Não, tá? A liderança e a influência são coisas que podem sim ser desenvolvidas. Podem sim ser desenvolvidas e você pode desenvolver essa habilidade de influência. Nós vamos falar sobre inúmeras habilidades depois lá no curso de relacionamento, sobre como influenciar de fato, tá? Mas essa é uma competência social, uma competência emocional social para você desenvolver. Então, sobre esses dois últimos que eu falei agora, de influência e liderança inspiradora, tem um livro que chama assim, Como se tornar inesquecível, do Dale Carnegie, e tem aquele Como fazer amigos e influenciar pessoas, que é um clássico também. Livro muito bom. Mas livro, se vocês quiserem mais indicações, depois eu vou mandando no grupo do WhatsApp aí, para vocês irem acompanhando e adquirindo e lendo. Depois, sexto, desenvolvimento dos demais também é uma competência emocional social, que é cultivar as capacidades alheias por meio de feedbacks e orientação, né? Feedbacks e orientação. Desenvolver pessoas é uma habilidade fundamental. Você tem que enxergar na pessoa as capacidades, o potencial que essas pessoas têm. Quando você consegue enxergar esse potencial, você consegue então desenvolver essas pessoas. Por quê? Porque você vai alocar essa pessoa naquilo que de fato ela tem habilidade, desejo de desenvolver. Não adianta você colocar um cara como eu, que só quer falar, ensinar e estar com pessoas, para ficar cuidando só de finanças, num escritório fechado, sem conversar com ninguém. Eu não vou funcionar muito bem lá. E isso a gente vai aprender também no curso de relacionamento, quando vocês aprenderem a analisar perfis comportamentais, tá bom? Vocês vão sair daqui analistas comportamentais, depois de todas essas aulas aqui comigo. Então, desenvolvimento dos demais. Próximo, catalisação de mudanças. Iniciar e gerenciar mudanças e liderar pessoas em uma nova direção. Em toda empresa, em todo ambiente organizacional, seja em casa ou seja em qualquer lugar, existem mudanças, existem coisas que acontecem. E se você é o líder desse ambiente, você deve captar essas mudanças. E se você também não é o líder desse ambiente, você também deve receber o direcionamento dessas mudanças e se adaptar e viver de acordo com aquilo. E atuar em favor do propósito, se adaptando a essas mudanças, né? Isso está vinculado com aquela adaptabilidade. A catalisação de mudanças vai sempre estar vinculada com a adaptabilidade. A diferença é que ela se trata de liderar pessoas em uma nova direção. Então, quando você tem pessoas que precisam também aderir àquela mudança e se transformar, a viver de acordo com aquela nova direção, você tem que saber como fazer isso. Então, isso é catalisação de mudanças. Próximo, gerenciamento de conflitos. Meus amigos, no mundo da era digital, essa é uma habilidade que é falada sobre todos os colaboradores, sobre qualquer empresário, sobre qualquer líder, sobre qualquer gerente, qualquer coordenador. Essa pessoa deve ter essa habilidade de gerenciamento de conflitos. O que é isso? Solucionar divergências entre pessoas, levando-as à integração e à aceitação mútua. Existe uma coisa relativamente recente no mundo do direito, que é a mediação e a conciliação, né? Quando são processos, por exemplo, processo civil, um bateu no carro do outro e aí o outro vai lá e entra com processo na justiça. Existe uma reunião de conciliação, uma reunião que vai ter alguém lá para um conciliador ou um mediador. Um vai ajudar dando soluções, dando alternativas para eles resolverem aquele conflito antes de iniciar o processo jurídico, né? Antes de iniciar o litígio, e outro vai só
acompanhando ali o bate-papo dos dois e ajudando eles chegarem num consenso para não ter que ir pra briga de vez, né? Para não ter que ir pro pau, como se diz assim na linguagem convencional, aí no jargão do dia a dia. Então, gerenciamento de conflitos é basicamente pegar essa transformação que existe no mundo jurídico, inclusive, da mediação e da conciliação, e trazer para nossa realidade. As pessoas têm conflitos, tá? Casais têm conflitos, filhos têm conflitos. Se você é mãe, se você é pai, tem filho, tem filha, esses filhos que vivem dentro do mesmo ambiente, eles têm conflitos. Saber gerenciar esses conflitos é uma habilidade, é uma competência emocional social a ser desenvolvida, tá? A gente tem sempre, pessoal, que lembrar de uma coisa: tudo pode ser aprendido. Tudo pode ser aprendido, tá? Tudo pode ser aprendido. E você está aqui para descobrir isso. Esse é um outro conceito que você também tem que anotar. Existe muito aquele negócio ainda na sociedade de dizer que aquele ali nasceu já com esse talento, nasceu já com esse dom, né? Mas muitas pessoas ignoram também o quanto aquela pessoa lutou e se preparou, estudou e se desenvolveu para chegar naquela capacidade, naquele resultado ali. Então, gerenciamento de conflitos é algo muito importante. Saber conduzir pessoas a finalizarem conflitos de forma pacífica e todo mundo remar para a mesma direção, caminhar para uma mesma direção. Lembre-se de uma coisa também: se você é um líder que está me assistindo aqui agora e você tem no seu time pessoas em conflitos, ou pessoas em conflitos com você, isso ainda é muito pior, tá? Não deveria chegar nesse ponto. Mas se existe esse tipo de conflito, essas pessoas não estão caminhando para a mesma direção que você, a responsabilidade é sua, tá? Assuma essa responsabilidade, porque é você quem está fazendo alguma coisa errada. Então, precisar de ajuda, conte comigo também, para desenvolver essa habilidade de gerenciamento de conflitos. E por último ali, dentro das competências emocionais sociais, o trabalho em equipe, né? O que é o trabalho em equipe? Conquistar a colaboração e o trabalho em equipe com alto desempenho. Treinamentos de imersão presenciais, existem diversas dinâmicas em grupo que as pessoas fazem juntas ali para treinar essa habilidade de trabalhar em grupo. Um ali, de repente, tem que ser escolhido como líder, e aí ele tem que ajudar aquela equipe a ser conduzida até o final daquela tarefa que vai ser desempenhada. E aí, isso é saber trabalhar em equipe. Tem gente que é muito dominante, vocês vão ouvir eu falar sobre dominante lá na aula de análise comportamental. E o dominante, ele é aquele cara que é centralizador de decisão, ele não consegue ouvir o outro, ele quer fazer tudo sozinho. E às vezes ele não consegue liderar e fazer um trabalho em equipe porque ele quer resolver tudo sozinho. Ou tem também aquele que é o conforme, que gosta de centralizar tarefas e tem dificuldade de delegar, porque ele não quer que outra pessoa faça, porque não vai fazer tão bem feito igual ele faria no lugar dela. Então ele quer ficar com as tarefas todas para ele. Então, tudo isso são coisas que devem ser flexibilizadas para a gente desenvolver a habilidade de trabalho em equipe. Tá bom, pessoal? Então, só recapitulando aqui o que nós vimos sobre as duas vertentes da inteligência emocional. Tá? Vamos lá. Inteligência emocional, então. O que é inteligência emocional? Recapitulando aí para finalizar. A inteligência emocional é a habilidade, a capacidade de tomar decisões de forma equilibrada, integrando o seu hemisfério direito e o seu hemisfério esquerdo do cérebro. Quando você integra essas duas coisas, você consegue tomar decisões mais assertivas, decisões mais equilibradas. Reduz contenda, reduz problema, reduz dificuldade, reduz tudo que é ruim, tá bom? E aí, dentro dessa inteligência emocional, existe a inteligência emocional de competências pessoais e a de competências sociais. Com licença. Dentro das competências emocionais pessoais, nós vimos autoconsciência emocional, autoavaliação precisa, autoconfiança, autocontrole emocional, superação, iniciativa, transparência, adaptabilidade e otimismo. E aí depois nós vimos também as competências emocionais sociais, que são empatia, consciência organizacional, serviço, liderança inspiradora, influência, o desenvolvimento dos demais, a catalisação de mudanças, gerenciamento de conflitos e o trabalho em equipe. Pessoal, é isso que é inteligência emocional. Vocês viram quanta coisa tem? E isso aqui, posso dizer para vocês, faltando agora 6 minutos para acabar a nossa primeira aula,
que é só a pontinha do iceberg, tá? Existe muita coisa para desenvolver aqui ainda por trás disso, mas eu acredito que já foi um conteúdo legal. Quero que vocês falem alguma coisa aí, mandem um joinha, fala aí o que vocês estão achando desse conteúdo, se foi algo que já agregou, e se alguém tiver alguma dúvida aí, pode colocar essa dúvida aí para eu ver. Enquanto isso, eu vou subir a telinha aqui para encontrar a dúvida que foi perguntada aqui da Bruna, né? Deixa eu encontrar aqui a dúvida da Bruna. A Bruna fez uma pergunta assim, ó: geralmente quem tem muito de uma tem pouco de outra? Ela perguntou. Eu vou dizer para vocês assim, ó: não necessariamente. Podem sim existir pessoas que têm mais facilidade de lidar consigo mesmas e outras pessoas que têm mais facilidade de lidar com outras pessoas. Mas isso não é uma regra. Pode ser que as pessoas consigam sim ter a mesma habilidade de lidar com as duas situações, tanto consigo mesmo quanto com outras pessoas também. Legal? Show. Vi aqui que o pessoal está comentando aqui. Existe uma ferramenta para desenvolver cada capacidade? Sim, existem muitas ferramentas e a gente vai passando essas ferramentas pouco a pouco aí no decorrer das aulas. Pessoal, a gente vai fazer assim. Vou passar aqui agora um spoilerzinho, uma introduçãozinha aqui nos próximos 4 minutos do que vai ser a próxima aula, tá? E depois eu já vou passar para vocês todos que estão no grupo do WhatsApp, uma ferramenta que é para você se autoavaliar e também contar com a avaliação de até 5 pessoas do seu ambiente de convívio para te avaliarem em todas essas competências aqui. Assim você vai ter o seu ponto de partida. Essa era uma surpresinha que eu deixei para o final da aula. Então vocês vão conseguir se avaliar e vão conseguir também ser avaliados por outras pessoas que estão próximas a vocês, em todas essas habilidades que nós falamos aqui. Assim, você vai identificar o que através dessa ferramenta? Você vai identificar que tem coisas que você acha que é bom, que as outras pessoas não conseguem enxergar que você é bom. Elas vão dizer que você, na verdade, é ruim naquilo. E vice-versa, vão ter coisas que você acha que é ruim, que as pessoas vão dizer que, na verdade, você é bom. E aí, considerando essas duas avaliações, você consegue perceber o que você precisa, ponto a ponto, tópico a tópico, melhorar. Onde é que você precisa melhorar mais? E aí, ferramentas específicas vão sendo apontadas para você depois. Legal? Vamos lá, spoilerzinho rápido da próxima aula. Na próxima aula nós vamos falar sobre autorresponsabilidade, né? Dentro de autorresponsabilidade nós vamos ter o assunto da generalização, da vitimização e das justificativas. Tem gente que coloca a culpa em tudo, né? A culpa é do governo, a culpa é da situação, a culpa é da pandemia, a culpa é do coronavírus, mas nunca assume a responsabilidade das próprias atitudes. E então, na próxima aula, nós falaremos sobre autorresponsabilidade. Vou passar para vocês as 6 leis da autorresponsabilidade, conceitos importantíssimos e, claro, dica de livro também. E vai ser mais uma hora de muita evolução, de muito crescimento, que eu quero dar o máximo da minha entrega para que vocês possam evoluir mais e mais. Daqui a pouquinho já estou enviando no WhatsApp de vocês essa ferramenta. Quero agradecer a participação de todos. Chegamos a ter aqui, acredito que 40 e poucas pessoas simultâneas assistindo. Temos agora até o final aproximadamente 32 pessoas. E aí, pessoal, quero que depois vocês me deem um feedback no grupo do WhatsApp. Me perguntem lá, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, me perguntem. Se quiserem saber mais alguma coisa, eu vou depois explicar com detalhes como é a aplicação da ferramenta. Enfim, me deem feedbacks, tá bom, pessoal? Eu preciso desses feedbacks para saber se isso está sendo de fato útil para a sua vida e se você está aproveitando muito bem esse tempo também, tá ok? Um beijo no seu coração, obrigado pela participação, parabéns por ter escolhido, dentro de todas as suas possibilidades, do seu custo de oportunidade, estar aqui nesse momento. Estar aqui, nessa uma hora que já foi, acredito que significativa para a sua vida, e ainda virão muitas outras horas aí de muito mais conteúdo similares a esse, tá bom? Beijo no teu coração e até amanhã no mesmo horário.